Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui da ABNT, norma 14724 de 2011. Ela fala especificamente dos trabalhos de conclusão. Primeiro, o que é um trabalho acadêmico? Segundo a própria norma, é um documento que apresenta o resultado de um trabalho científico, sendo um dos principais requisitos para a conclusão de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, por exemplo. Então, nós temos essa exigência na nossa formação acadêmica. Além disso, a gente pode dizer que a norma, ela deve oferecer de forma clara, no caso, essa norma, ela traz a forma clara como se deve organizar o texto, num caráter técnico-científico, observando a excelência acadêmica e profissional. Bem, em termos de trabalhos acadêmicos, nós temos o TCC, o trabalho de conclusão de curso, as dissertações e as teses. Esse documento, o trabalho científico, deve apresentar o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado de uma disciplina, módulo, estudo independente de um curso, um programa e outros ministrados. E deve ser sempre feito sob a coordenação de um orientador, ok? Bom, aqui temos um retrato dos elementos que compõem um trabalho acadêmico, tanto elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os de vermelho são obrigatórios, tá bom? Vamos seguir aqui e falar de cada um. Os pré-textuais, nós temos obrigatoriamente capa, folha de rosto, o verso da folha de rosto, resumo, abstrato e sumário. Aqui tem os outros que são opcionais. Os textuais, a introdução, ela deve ter obrigatoriamente, né, em todos os tipos de trabalho, seja ele experimental, esse primeiro da esquerda, o do centro, que é um caso clínico, e o teórico, eles têm a introdução. E aí eles, no trabalho, deve conter experimental, revisão de literatura, o objetivo, métodos, resultados, discussão. No caso clínico, revisão de literatura, apresentação do caso, a discussão. O teórico, revisão de literatura e a discussão, e todos eles vão fechar com a conclusão. Essa é a estrutura dos elementos textuais, ou seja, os elementos mais importantes do trabalho. E os pós-textuais, nós temos as referências que são regidas pela ABNT 6023. Essa é obrigatória. Aí tem apêndice, que é o que você produziu, documentos que você produziu, os anexos que você retirou, documentos ou até questionários que você obteve de outros trabalhos. Questionário, eu digo assim, as questões que foram formuladas, em geral, esses anexos são documentos. Bom, além dessa norma que nós estamos falando, essa norma que nós estamos falando, ela traz a ideia de sigla, que deve ser precedida na primeira vez no texto, o nome completo aqui, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, aí vem entre parênteses ABNT. Depois você pode usar a sigla normalmente, sem precisar fazer referência à palavra completa, ao nome completo. Equações e fórmulas devem ser precedidas de algarismos arábicos, entre parênteses. Olha aqui o número 1, número 2, certo? Se for necessário, é permitido usar uma entrelinha maior que comporte seus elementos, como expoentes, índices e outros. Então é importante identificar as equações, né? Essas equações são indicadas também da seguinte forma: a equação 1, a forma 2, são exemplos delas como são chamadas no texto. Seguindo aqui, nós temos as ilustrações, que tem a figura, o nome da figura em cima, com tamanho 10, e a fonte embaixo, tamanho 10. E as tabelas são muito importantes no trabalho científico. Muitos têm tabelas, então o tamanho da tabela, o nome da tabela é 10, 12 é o texto e 10 é a fonte, seja ela trabalho que consta na lista de referência ou não consta na lista de referência.
Se a tabela ultrapassar a página, ela deve ter uma identificação, né? Seu cabeçalho deve ser repetido nas páginas seguintes, com a indicação de continua e continuação, e em seguida pode ser também colocada a palavra conclusão, né? Você pode utilizar continua, continuação e conclusão. Outras normas importantes que você deve conhecer ou deve procurar conhecer são essas que estão aqui. Eu vou falar só os números centrais aqui antes dos anos. 6023 é informação e documentação. 6024 é a numeração progressiva de seções no documento. 6027 sumário. 6021 resumo. 6034 índices. E a 10520 informação e documentação, no caso citações em documentos. Títulos de lombada e as outras aqui são bem antigas. Tá bom? Nossas referências, inclusive temos a BNT como referência e o guia aqui do José Roberto Plaza, e etc. Até a próxima, então.